Então hoje eu estou sendo responsável de trazer a reflexão bíblica, e o tema dessa reflexão é amar e servir a Deus com alegria. Amém? E aí eu vou iniciar fazendo a leitura de 1 Pedro capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. Os irmãos puderem me acompanhar. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejais criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Vou ler ali no prompt porque está um pouco diferente. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. E se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Se alguém serve, faça-o na força que Deus provê. Amém. E que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Sentado mesmo, vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, ministre ao nosso coração. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, em temor e tremor, para ouvir da Tua palavra. Nos dê um coração reverente, um ouvido atento, e seja misericordioso conosco, Senhor. Fale a nós, nós queremos Te ouvir nesta noite, nós queremos, Senhor, compreender as Tuas verdades, e nos tornar praticante dessas verdades. Senhor, por isso abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor, e seja o ministro nesta noite, neste lugar, o ministro dos nossos corações, em nome de Jesus, é o que te pedimos, Senhor. Amém, 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 irmãos, aleluia. Amar e servir a Deus com alegria. O salmista, Davi, no Salmo de número 100, ele declara: servi ao Senhor e apresentai-vos diante dele com cânticos de júbilos. A Bíblia nos convida a servir com alegria, amém? E o verdadeiro chamado do cristão, irmãos, não é apenas crer em Deus, mas amá-lo também e servi-lo com alegria. Só que o problema, muitas vezes, é que nesse serviço, quando nós perdemos o foco, quando nós desviamos da essência dele, ele se torna um fardo para nós. E qual que é a essência do serviço cristão? É o amor por Deus. Amém, irmãos? Diga comigo: para servir ao Senhor, eu preciso focar na essência, que é o amor por Deus. Amém, irmãos? Nesse sentido, John Piper afirmou: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Irmãos, isso significa que o serviço cristão, ele não deve ser motivado por um dever, mas sim pelo prazer e pela alegria de glorificar o nome do Senhor. O serviço que glorifica o nome do Senhor, irmãos, é um serviço que é desenvolvido, que está calcado no amor de Deus. Então, o amor, ele sempre vai preceder o serviço. O serviço sem o amor de Deus, esse serviço ele é uma obrigação. Ele se torna um peso para nós.
E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês que nesta noite, eu vou, através da luz da palavra, apresentar a vocês 3 lições sobre amar a Deus e servi-lo com alegria genuína. Amém? E a primeira delas, o amor por Deus deve ser nosso maior motivador. O amor por Deus deve ser a nossa motivação no serviço, na vida da igreja, ao servir os irmãos. E aí, eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Vamos ler junto? Porque eu posso falar um monte de coisa aqui, viu, irmãos, nessa noite. Mas o que de fato vai ficar é a palavra do Senhor. Porque nós aprendemos hoje de manhã, com os gideões, eles citaram Isaías, que essa palavra, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, quando ela é derramada, quando ela é falada, quando ela é proferida, ela cumpre o seu propósito. Então, talvez vocês vão esquecer tudo que eu vou falar aqui. Muitas coisas não vão lembrar, mas a palavra do Senhor, irmãos, ela precisa estar guardada no nosso coração. Eu guardei a palavra no meu coração, a palavra do Senhor, para não pecar contra Ele, disse o salmista no Salmo 119, né? Então vamos lá? Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Quantos aqui têm esse amor pelo Senhor? Digam amém. Irmãos, é um amor que está acima de todas as coisas. É um amor que nos constrange a viver por Ele. Quantos aqui têm sido constrangidos pelo amor do Senhor? Isso é um bom sinal, irmãos. Isso é o começo de um serviço de excelência no reino do Senhor. Amém? A W. Tozer afirmou nesse contexto que o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Então, irmãos, nosso amor por Deus molda a nossa atitude no serviço cristão. É o nosso amor ao Senhor que vai determinar a qualidade do meu servir, da minha entrega. Então nós precisamos de fato amar o Senhor. E amar o Senhor, irmãos, em primeiro lugar. O outro grande mandamento é amar o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos. Porque eu preciso servir ao Senhor. E quando eu estou servindo ao Senhor na igreja, a quem que eu estou servindo, irmãos? A cada um de vocês. O serviço é para o corpo também. E Paulo escreve em Coríntios não, Gálatas, capítulo 5, eu vou ler com os irmãos, capítulo 5, versículo 13, que nós precisamos servir uns aos outros em amor. Entende? Em amor. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não use a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirva uns aos outros pelo meio do amor. Pois a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então o nosso serviço, ele precisa ser pautado no amor de Deus. E aí, irmãos, esse amor não é qualquer amor, é um amor ágape, é um amor incondicional. Claro que precisamos desenvolver na vida da igreja o amor fraterno, o amor filial, mas o amor que ele suporta todas as coisas é o amor de Deus. Pedro, ele escreve dizendo, irmãos, não Pedro, mas João, né? João 3,18, que nós não devemos amar apenas de palavra e de aparência, mas de fato e de verdade. Irmãos, o serviço começa com amor, ele continua com amor e ele termina no amor. Nós precisamos amar os irmãos, mas primeiramente precisamos desfrutar do amor de Deus.
porque Ele deu o único Filho dele para morrer por nós. Ele nos amou. Em João 3,16 nós conhecemos o amor de Deus, mas em 1 João capítulo 3, versículo 16, está escrito: nisso conhecemos o amor, que Ele deu a vida dele por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Esse é o amor verdadeiro. Não é eu dar um tapinha na costa do irmão e dizer que amo, não é verdade? E ir embora, não preocupar com as dores desse irmão, com as necessidades. O Senhor nos chamou para amar de verdade, e o amor ele tem peso, irmãos. Diga para o irmão do lado: o amor ele tem peso. Amém? E como que eu vou desenvolver esse amor? Não é possível eu amar a Deus se eu não tenho uma vida de oração, de devoção, de leitura, de estudo, de prática da palavra de Deus. Para esse amor ser desenvolvido em mim, eu preciso me alimentar adequadamente da palavra do Senhor. Estamos já no início do ano, sempre o pastor coloca lá uma ficha de leitura anual. Quantos aqui têm conseguido, não levanta a mão, mas no coração, fazer e cumprir aquela grade lá de leitura anual, calendário de leitura anual da Bíblia? Irmãos, aquele ali eu imagino que é o mínimo para nós cristãos, porque é a palavra de Deus que nos orienta, que nos norteia. E nós precisamos, irmãos, muita gente, muito crente, diz que não tem ouvido o Senhor falar, mas não tem lido a Bíblia, não tem orado, não tem procurado falar com Ele. E a oração é uma via de mão dupla, porque é na oração que Deus também fala comigo, irmãos. A igreja precisa andar de joelhos. Não existe serviço excelente e genuíno se não for um serviço de joelho dobrado, porque o Senhor vai honrar aquele que o busca. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor quer revelar grandes coisas para nós, irmãos, a vontade dEle, o reino dEle, mas para isso eu preciso ler a palavra, eu preciso me alimentar da palavra. Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu garanto que todos os dias nós aqui comemos, Comemos, tomamos água, porque é uma necessidade do corpo humano, é uma necessidade fisiológica. E eu quero dizer para você que o seu espírito, a sua alma, ela carece, ela necessita da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa habitar ricamente em nós, irmãos, pois somente assim haverá transformação. E João escreve dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, essa palavra, ela precisa se materializar em mim e em você. É assim que nós nos tornaremos parecidos com Cristo. É assim que nós exalaremos a fragrância do Senhor. E será assim, irmãos, que nós levaremos o testemunho de amor e serviremos com alegria a esse Deus que é vivo e poderoso. Ele quer que a sua igreja se dedique à palavra, se dedique à oração. Então essa palavra, irmãos, ela precisa se encarnar. Nós precisamos dar testemunho, e só vamos conseguir dar testemunho se nós andarmos na verdade, porque a palavra, Jesus disse em João: santifica-os na verdade, e a minha palavra, a palavra do Senhor é a verdade, irmãos. Amém? Diga para o irmão do lado: santifica-se na verdade, irmão. Fala assim: santifica-se na palavra. Amém. Aleluia. Então, antes de qualquer obra para Deus, examine o seu coração. Cultive esse relacionamento na presença do Senhor. Porque, irmãos, o serviço a Deus
sem se cultivar da palavra, sem se alimentar adequadamente das verdades, ele é uma obrigação. Para Deus não tem sentido nenhum. Deus não precisa do nosso serviço. Deus não habita em templos feitos por mão humana. O nosso serviço, irmãos, é simplesmente para a glória dele, mas tem que ser da forma certa. Porque se o nosso serviço não tiver amor, não estiver fundamentado na verdade e feito com alegria, será enfado e cansaço da carne. Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse para os seus discípulos: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? Quantos aqui fazem a vontade do Pai? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele continua falando para os discípulos, que naqueles dias, a irmã, cadê? Pode passar a irmã Gisele para o próximo, eu quero ler com os irmãos. Isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, aqui nós temos um grupo de cristãos que acreditavam estar agradando a Deus, né? Senhor, mas nós não pregamos no seu nome. Aqui Jesus aponta um grupo de cristãos que invocavam o nome do Senhor. Senhor, Senhor. Eles faziam um monte de coisa para o Senhor, irmãos, mas eles esqueceram do principal, de conhecer a vontade desse Senhor. E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A vontade do Senhor, irmãos, ela é maravilhosa. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos criou, o Senhor nos chamou para fazer parte dessa vontade. E estamos aqui hoje. Amém? E é muito interessante neste contexto, quando o Senhor usa esse termo aí no versículo 23, então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele conhece todas as coisas. Mas por que nessa passagem Ele disse isso para os discípulos? Eu nunca vos conheci. Se a gente voltar um pouquinho no texto, logo acima, o Senhor está falando sobre a árvore que produz frutos. Ele diz que a árvore mal não consegue produzir frutos bons, e muito menos a árvore boa produz frutos maus. E ele diz que é pela árvore que se conhece os frutos, e toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. O que o Senhor está dizendo aqui para os discípulos que não os conhecem é um conhecimento subjetivo, é um conhecimento, irmãos, de comunhão. Por exemplo, eu conheço o Glênio, mas nunca fui à casa do Glênio ter comunhão com ele. Nunca sentei à mesa com o Glênio para a gente abrir o coração. Aqui o Senhor está dizendo que ele não teve a oportunidade de desfrutar dos frutos desses cristãos, de conhecer, de comungar com esses cristãos. Irmãos, todo serviço a Deus fora da sua vontade é iniquidade. Temos que tomar muito cuidado com isso. O Senhor nos chamou para servir, mas precisamos nos colocar diante dEle
e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Quantos lembram da história de Marta e Maria? É um clássico dos evangelhos. Marta ansiosa, preocupada com muita coisa. Chega Jesus e os seus discípulos na sua casa, 13 homens, para pernoitar. Pensa você, irmã, recebendo, do nada chegar 13 pessoas para comer na sua casa e dormir. Ó, chegamos, vamos, né? Então Marta, na sua agitação, ela não era confeiteira, ela não era padeira, não era dono de restaurante, ela não tinha o iFood, né? Porque lá em casa chegar assim, né? O Pedro que sabe, a Nelita, a gente pede um iFood, salva o negócio, né? Marta não tinha isso, irmãos. As irmãs estão entendendo, né? Por que Marta estava tão agitada? Ela estava um pouco sobrecarregada. Marta tinha o talento de servir. E ela estava naquele momento muito atarefada com tudo aquilo, irmãos. Até angustiada. Então ela recebe o Senhor e já corre para fazer as coisas, para servir bem os irmãos, para servir bem Jesus. Maria ficou ali quieta, e Marta esperando Maria voltar, e Maria não voltou. Ela volta lá e observa, Maria está sentada ao invés de estar ajudando ela a servir, no mínimo 13 bocas. Então Marta, irmãos, ela comete, eu vou falar isso rápido aqui, ela comete 3 erros, no mínimo, ali em Lucas capítulo 10, versículo 40. Eu vou ler rápido aqui o versículo 10, 40. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Primeiro, Marta, ela interrompe o Senhor. O Senhor estava ali, ensinando, né? Ministrando. Segundo, ela acusa o Senhor, irmãos. Marta acusa o Senhor. E a irmã: Senhor, o Senhor não preocupa com isso? Você não está vendo que Maria está aí enrolada e não vem me ajudar? E por fim, irmãos, Marta, ela perde o centro da gravidade da vida. O centro de gravidade da vida é o amor de Deus e o amor ao próximo em nosso serviço. Marta, por fazer do serviço um Deus, um ídolo para adorar, Marta, para ela era mais importante o serviço do que tudo que estava ali, do que o próprio Senhor. Então o Senhor vira para Marta e diz, no versículo 41, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Qual que é a coisa mais importante, irmãos? É estar com o Senhor. A coisa mais importante é estar na presença do Senhor. Isso vai fazer toda a diferença no nosso serviço, no nosso viver cristão. Estar quedados, ouvindo e recebendo a palavra do Senhor. Porque, irmãos, a pior coisa é uma vida sem direção. E quando você perde o centro de gravidade da vida, você entra em colisão com todas as outras coisas. Talvez a sua vida está um pandemônio, está de ponta cabeça, e você ainda não entendeu que o que importa para Deus é estar na presença dEle, desfrutando desse Deus que é vivo e maravilhoso. Diga comigo: Senhor, me dê um coração de adorador. Eu quero te buscar em espírito e em verdade. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, então, neste primeiro ponto, o amor transbordante de Deus em nossos corações é fruto da nossa devoção. É fruto da nossa busca pelo Senhor. Servir a Deus com alegria demonstra a nossa gratidão. Irmãos, quantos aqui já viu um serviço a Deus fora da alegria dele?
Eu já vi muito, e é cansativo, é exaustivo, é frustrante. O Senhor, irmãos, Ele nos chama para trabalhar, e tudo que nós fizermos, em Colossenses 3:23, tudo que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, não para as pessoas. Tudo, irmãos, aqui está dizendo tudo. Charles Spurgeon disse: a alegria no Senhor é a melhor preparação para a obra dele. Quando servimos com gratidão, nós refletimos a glória de Deus. O Senhor quer um povo grato, porque Ele morreu por cada um de nós. Nós estávamos destinados ao lago de fogo, à morte eterna. Ele nos tirou das trevas e nos transferiu para o reino da sua maravilhosa luz. Nós hoje podemos declarar que somos livres, irmãos, livres da morte, livres do pecado, porque nós temos um Deus que nos salvou e derramou em nosso coração gratidão. Precisamos expressar essa gratidão ao Senhor. Amém? E aí, irmãos, eu volto num ponto que alguns dias atrás eu li com os irmãos aqui. Paulo escreve: alegrai-vos sempre no Senhor. Quando é que eu tenho que alegrar no Senhor, irmãos? Sempre. Amém? Outra vez digo: alegrai-vos. Isso é uma ordem, é um imperativo, não é um hashtag, fica a dica. Não, irmãos, Ele está nos convocando e nos mostrando que isso é possível na palavra. Paulo foi um homem que se alegrou na presença do Senhor. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. E ali no mesmo contexto, no versículo 10, ele escreve: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. Aonde é que ele se alegrava? No Senhor. Amém? Como eu disse, a nossa alegria, irmãos, tem que estar além de todas as circunstâncias. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Teremos momentos circunstanciais onde nós vamos chorar, enquanto estivermos nessa terra, enquanto estivermos com esse corpo, nós vamos sofrer, né? Dias bons, dias maus, mas entenda uma coisa: a alegria do Senhor, ela produz em nós contentamento. Porque Paulo continua no versículo 11: e eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi. O contentamento, ele não acontece do dia para a noite. Você aprende, irmão, servindo o Senhor, amando o Senhor, se alegrando no Senhor. Isso produzirá em você contentamento. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente usa esse versículo, né? Eu posso tudo, eu sou um super cristão. Mas aqui, irmãos, Paulo não estava dizendo que era isso. Ele podia passar fome, ele podia ser privado, ter abundância. Ele aprendeu, então ele tinha um Deus que o fortalecia, e esse mesmo Deus é o Deus que te fortalece. É o Deus que quer te fortalecer todos os dias, seja no seu casamento, no seu trabalho, na criação dos seus filhos, numa proposta de emprego, nos estudos. Deus se interessa por você, e Ele quer te abençoar. Sabe o que é o problema, irmãos? Que nós conectamos o nosso celular o tempo todo no Wi-Fi, no 3G, no 5G, mas muitas vezes estamos desconectados de Cristo. O Senhor quer que, assim como o seu celular vive conectado, o seu espírito se conecte a Ele, em tudo. Isso é depender do Senhor, irmãos. Depender do Senhor produz em nós perfeição, a perfeição de Cristo. Anda no meu caminho e ser perfeito, né? O Senhor fala isso para Abraão. A verdadeira perfeição é depender dEle, estar na presença dEle.
e saber que a alegria dele pode mudar a nossa vida, porque a alegria dele é a nossa força. Por isso ele escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor, ela é poderosa para me fortalecer, para me fazer andar em novidade de vida todos os dias nessa terra, e produzir a igreja gloriosa, a igreja que irá pavimentar a segunda vinda de Cristo. É uma igreja alegre, é uma igreja contagiante de alegria, de prazer, e que cantam com júbilo ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos para o terceiro ponto. Alegria no serviço a Deus impacta as outras pessoas. Nós já vimos isso. Nesse ponto, Mateus capítulo 5, versículo 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de uma montanha. R.C. Sproul ensinou: o cristão alegre em seu serviço é um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Irmãos, o Senhor quer um povo alegre no serviço. Isso é testemunho. A nossa alegria é testemunha. O puritano inglês Thomas Watson afirmou que um dos sinais de que o óleo da graça de Deus foi derramado no coração de alguém é que em seu rosto resplandece o óleo da alegria e do contentamento em Deus. E ele acrescenta: a alegria atribui crédito à fé. Isso aqui dá para ir lá para os stories, no seu story. A alegria, irmãos, ela atribui fé, crédito à sua fé. Alegria é testemunho, igreja. Amém, irmãos? Ninguém quer estar com um povo triste, um povo que só reclama. Não, irmãos, é um povo que glorifica, alegre sempre, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para nos alegrar. Irmãos, no Antigo Testamento, muitas conversões se deram, porque os não cristãos viam a alegria contagiante da igreja primitiva, um povo que estava junto sempre, ceando todos os dias de casa em casa, partindo o pão, desfrutando do Senhor, comendo avidamente da palavra. Isso faz toda a diferença na nossa vida, irmãos, e o mundo precisa saber disso. E eu quero dizer para você, que então hoje nós aprendemos três pontos, 3 lições. O amor por Deus deve ser a nossa maior motivação, amém? Diga comigo, mais uma vez: o amor por Deus deve ser nossa maior motivação. Segunda lição: servir a Deus com alegria demonstra nossa gratidão. E por fim, a alegria no serviço a Deus impacta outras pessoas. Aleluia. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Irmãos, amar e servir a Deus com alegria é a marca de um cristão que amadureceu. Amém? Precisamos nos amadurecer. E só vamos nos amadurecer seguindo o caminho que nós compartilhamos aqui nessa noite. A palavra, da oração, da comunhão, né? Quando nós servimos motivados pelo amor, com gratidão em nosso coração e como testemunho para o mundo, glorificamos a Deus e impactamos, irmãos, todas as vidas ao nosso redor. Como tem sido o seu viver? Tem impactado? As pessoas ao seu redor vê Cristo em você, sente o cheiro da fragrância de Cristo. Isso é necessário, irmãos. Estamos já nos últimos dias, foi o que eu li no texto de Pedro. Nós temos que orar, porque estamos já chegando nos últimos dias. O fim de todas as coisas está próximo, irmãos. Portanto, sejam criteriosos, sóbrios, para poderem orar.
Deus precisa ser glorificado por meio de Jesus Cristo, através da sua igreja, a quem pertence a glória, o domínio e todo o poder para sempre. Amém? Eu queria convidar os irmãos para ficarem de pé. Amém. Aleluia. Nós vamos agora fechar os nossos olhos, falar com o Senhor. E assim, irmãos, eu quero que você reflita nessa noite sobre a sua motivação. O que tem te motivado? Você serve por amor ou por obrigação? Ah, irmão Renê, mas eu não tenho nenhum serviço na igreja. Deus te chamou para servir. Todos os cristãos são vocacionados, têm dom, nem que seja um talento, mas ele existe. E um talento, ele é mais importante do que o de 5 talentos, porque são muitos talentos. E quando nós juntamos esses talentos, irmãos, na coletividade, o poder do Senhor, ele é exponencial, ele é expandido. Jesus precisa do irmão de um talento. Então todos nós aqui, irmãos, somos chamados para servir. Talvez você não serve aqui, mas você tem servido na sua casa, servido no seu trabalho, servido a sua esposa servido os seus maridos, enfim, servido os seus filhos. O Senhor nos chamou para servir, irmãos. Agora, o X da questão é, o que tem nos motivado a servir? Precisa ser algo espontâneo, serviço cheio de amor, cheio de alegria, glorifica o nosso Deus. Qual tem sido a nossa atitude, irmãos, diante de tudo isso? Nós precisamos encarar cada oportunidade de serviço como um privilégio, não como um fardo, como um peso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos um coração disposto a servir com alegria, com espontaneidade, sejamos voluntários na obra do Senhor, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, e o Senhor está nos chamando para levar esse encargo do serviço com seriedade, com responsabilidade, mas acima de tudo, com muito amor e alegria. Amém? Que a sua alegria, irmãos, cada um aqui, que a alegria de cada um aqui, talvez, meu irmão, eu não estou alegre hoje, essa é uma circunstância, mas existe um Deus que é alegre, e Ele quer derramar a alegria dEle dentro do seu coração. A Bíblia diz que Deus fez o homem e colocou a eternidade dentro do seu coração. Eclesiastes. Por isso, irmãos, às vezes o homem procura um tanto de coisa para suprir esse buraco e não consegue, porque somente um ser eterno pode preencher a eternidade que há no seu coração. E Deus está aqui nessa noite para encher o seu coração de alegria, e que o nosso serviço ao Senhor seja visível e contagiante a toda a comunidade. Senhor, é o que nós te pedimos, e que nós possamos nessa noite declarar, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, que o nosso serviço seja marcado pela alegria que vem de um coração apaixonado por Deus. Quantos aqui são apaixonados por Deus? Digo amém. O Senhor nos atraiu com amor eterno. O Senhor, Ele armou tocaia para te encontrar. Ele veio ao nosso encontro. O Senhor desceu e morreu por cada um de nós. Irmãos, Ele se fez homem. Enquanto muitos homens querem ser Deus, Deus quis ser homem, quis nos identificar com cada um de nós, com as nossas fraquezas, com as nossas necessidades, e fazer de nós verdadeiros servos. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém. Nós te agradecemos e te bendizemos pelo teu falar, Senhor, que a tua palavra ela cresça e prospere no coração dos irmãos, que ela tenha caído em terreno fértil,
em solo que produz a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, e que a tua igreja cresça, sendo uma igreja de servos. Nós queremos ser discípulos, nós queremos nos tornar discípulos, mas também queremos ser discipuladores, queremos servir na sua obra, cumprir a grande vocação, o grande ídolo do Senhor. Então, Senhor, nos capacita, Senhor, nos supre da tua palavra e da tua vida, que todos nós cresçamos em vida e em natureza de Cristo, que nós sejamos parecidos com o Senhor e que possamos pregar as boas novas com muita alegria, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor abençoe a todos, dê a todos uma boa semana, uma semana abençoada, onde cada um de nós possamos